chegar até aqui. Olá! Bem-vindas a Mulheres Imigrantes, um espaço para contarmos histórias de mulheres que decidiram desbravar o mundo longe de casa. Olá, mulheres imigrantes! Eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste, imigrante em Brisbane, Austrália, há 14 anos. Sejam bem-vindas a mais uma série especial, Maternidade e Imigração, onde converso com diferentes mulheres sobre seus processos de gravidez, parto, rede de apoio, dias longos e meses que passam voando, além de conselhos não requisitados, perguntas inconvenientes e muito mais, tudo isso enquanto imigrantes. A primeira convidada deste episódio é natural de São Paulo, capital, apaixonada por nadar no mar, correr e veganismo, consultora alimentar e cozinheira por profissão e ouvinte de Baby Shark nas horas vagas, Gabriela Novaes. Seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente melhor às nossas ouvintes. Quem é a Gabi na fila do supermercado? Ai, adoro, gente. Baby Shark, Não sei, né? Outro dia eu tava no carro, eu falei, nossa, queria tanto ouvir uma música. Daí eu falei, que música? Moana. Não conseguia pensar em mais nada. Era tudo que vinha na minha cabeça. Falei, tudo bem. Então vou ouvir nada, né? Vou ouvir os passarinhos, que fica melhor assim. Bom, eu sou a Gabi. Estamos na Austrália um pouco mais de 7 anos. Vai fazer 8 anos esse ano. É isso? Nem sei mais, já me perdi. Acho que vai fazer 8 anos esse ano. A gente morou em Sydney durante quase 6 anos. E estamos em Sunshine Coast agora desde o final de 2019. Me tornei mãe em 2018. E não consigo pensar em mais nada que aconteceu na minha vida desde então. Mentira. Como não? Nossa, a vida foi super boa. Mentira, aconteceram tantas coisas. Depois eu acho que essa é uma... Quando eu converso com muitas das minhas amigas mães, né, eu acho que a maternidade faz a gente tirar força de vários lugares para fazer coisas que a gente sempre quis fazer acontecerem, sabe assim? Então, trabalhar com o veganismo, com a cozinha, por exemplo, é uma coisa que eu sempre quis fazer e nunca consegui fazer antes da Meli nascer. Eu acho que dá o exemplo, uma coisa que eu tenho muito pra mim hoje é eu quero ser a minha melhor versão para inspirar ela, para ela ser a melhor versão dela, sabe? Por ela, não por ninguém mais. Eu acho que é isso. Ai, adorei. Bom, a gente vai falar mais disso logo mais, mas vou apresentar então a nossa segunda convidada deste episódio, que também é natural de São Paulo, capital. Ela é apaixonada por pagode, sol e curtir um tempo sozinha, também empreendedora por profissão e cópia da mãe dela nas horas vagas, Juliana Giacomo. Seja muito bem-vinda. E, por favor, se apresente melhor às nossas ouvintes. Quem é a Gil na fila do sambão? Oi, meninas! Bom, a Gil é a mãe do Luca e do Mateu. O Luca tem 4 anos, Mateu 4 meses. Que vocês estão escutando no background. Exatamente. Se fosse o primeiro filho, eu ia estar como? Meninas, não vai dar mais pra eu gravar, eu preciso ir lá cuidar. Mas como é o segundo, ele sabe, ele dá conta, o pai tá lá, né? Ele vai dar tudo certo. Tá tudo bem. Se vira. Tá tudo bem. Eu tô na Austrália, esse ano vai fazer 9 anos, em outubro. Moro em Sydney. Amo cidade, não sou que nem vocês que gostam de ir pro interior, não sei se eu conseguiria. É muito engraçado, todo mundo fala, sério? Eu falei, gente, eu preciso respirar cidade. Quando eu tô assim, minha felicidade é ir pra City, assim, ó. Eu vou na City, eu fico olhando, ai, que delícia. Sabe aquela bagunça do Darling Harbour, aquela coisa? Eu amo aquilo. A Gil é 100% paulistana. Eu sou 100% paulistana. E é isso, tenho uma empresa aqui na Austrália, já fazem 5 anos, na verdade ela começou quando eu descobri que eu estava grávida, e é isso, acho que a gente vai falando aos pouquinhos, assim. O que foi que levou vocês a saírem do Brasil? Well, o Brasil eu acho que levou a gente a sair do Brasil. Né? O Brasil me obriga a sair do Brasil? É isso a resposta? Então tá, tipo próxima.
Não, na verdade, a primeira vez que eu vim pra Austrália, eu vim de férias, né? Eu vim ficar um mês de férias aqui. Minha tia mora aqui há muitos anos e eu queria sair do Brasil, eu queria fazer au pair, porque eu não tinha grana na época pra fazer o intercâmbio. Eu falei, pô, au pair nos Estados Unidos, na época saía acho que $600 mais ou menos, e o resto da família que paga, né? Então eu tava pensando nisso. No au pair a família que você se hospeda que paga a passagem, tudo. Você só paga uma Que taxa massa. ali. Na época, há 10 anos atrás, era $600. Eu lembro disso, mas hoje eu não sei qual é o valor. E aí eu nunca vou me esquecer. Sabe coisa de mãe? Quando mãe fala, você tem que, né? Mãe falou, você tem que ir uma pulguinha atrás da orelha. Aí ela não queria de Agora a jeito gente nenhum que sabe eu o que é fosse isso, para os né, Ju? Estados Unidos. Exato. Eu lembro que eu tava sentada na mesa da casa da minha avó, a gente almoçando domingo, e eu falando que eu queria ir pros Estados Unidos, não sei o quê. Aí minha mãe, Juliana, vai pra Austrália, fica um mês lá de férias com a sua tia e não me enche o saco. Bom, eu vim de férias, eu também, um ex-rolo meu estava aqui também fazendo intercâmbio, e aí era aquela coisa, sabe? Hoje eu vejo assim, tava carente aqui, falava comigo lá, eu carente lá, falava com ele, sabe? Aquela coisa. Aí era uma coisa mal resolvida. Aí eu falei, quer saber? Já resolvo minha vida também, vou pra Austrália, fico um mês lá de férias, viajo. Conheci meu marido, Rodrigo. Depois de 8 meses, aí voltei pro Brasil e depois de 8 meses eu tava voltando pra cá. Ou seja, a minha mãe acho que ela quer se matar até hoje, né? Porque foi ela que deu a ideia de eu vir pra Austrália Ai, ai. Você é filha e única? Não, fiquei. você falou que tem uma irmã, né, Ju? Não, tenho mais uma mais nova. A gente tem E 4 ela anos de mora no Brasil? diferença. Ela mora no Brasil, mas já tá Ah, pensando em vir pra cá é. também. Até minha mãe, na verdade, agora. Ela acho que ela cansou do Brasil. A minha irmã tá na Austrália tem 4 anos. E a minha mãe também já tá, tipo, tá só esperando abrir as fronteiras. Porque é que a minha mãe ainda trabalha lá, né? Ela ainda precisa se aposentar e tudo mais, mas ela fala: meus netos estão lá. Se as duas estiverem aqui, não tem sentido, né? Por que que ela vai ficar lá sozinha? Total, total. Bom, a Gil, a gente já sabe, né? O processo de escolher vir para a Austrália foi passar umas férias e encontrou o amor. E você, Gabi? Well, na verdade, engraçado, né, Ju? A minha madrinha mora nos Estados Unidos, então eu sempre quis ir para os Estados Unidos fazer intercâmbio. E aí, no meio desse processo de Estados Unidos, eu já tinha a Gil Hoeffer, que vocês conhecem, que morava aqui na Austrália, mas nunca foi. A Austrália nunca me chamou muita atenção. Eu falava, puta, lugar longe, Isso meu, é, não, né? não vou. E aí, a minha madrinha morava nos Estados Unidos, sempre achei que ia ser mais fácil. E aí tava meio pesquisando e tal, conheci meu marido, lá no Brasil ainda, e ele já tava com tudo esquematizado pra vir pra Austrália, tanto que a gente se conheceu na semana seguinte, ele falou, esses aqui são meus planos, daqui 6 meses eu tô embarcando pra Austrália, se você quiser ir junto, bem, senão a gente já encerramos as atividades por aqui. E aí eu falei, esse universo aí não ia me mandar esse cara aqui por acaso, não é verdade? Vamos ver o que ele tem pra me oferecer. E aqui estamos 8 anos depois, né? Caraca. É muito louco como as nossas escolhas, elas influenciam muito, né? No nosso destino real, Mudam, né? total, total, mudam a vida, né? Às vezes a gente pensa, putz, e se a gente, imagina que ia ter acontecido se tivesse para os Estados Unidos, sei lá, né? Pois é, olha os Estados Unidos e a Austrália aí na vida de vocês duas. Nas duas, né? Na vida das duas. Sim. E o empreendedorismo Empreendedorismo também. também. Como foi, então, Gil, para você, o porquê do empreendedorismo? Então, é engraçado. Eu sempre quis ter alguma coisa assim pra mim. Capricorniana, né? Sabe como que é? Adoro um Ai, dinheiro, você é adoro capricorniana Ela é poder, também, né? também. Gil? E aí eu sempre quis ter alguma coisa. Meus amigos, desde adolescente, eu tive alguns amigos que já tinham essa coisa de empreender, né?
mesmo muito novo, e aquilo sempre me atraiu, me chamou a atenção. Quando eu trabalhava com publicidade, eu trabalhava numa agência de publicidade, e aí quando eu vim pra cá, na época o Rô já tava, a gente pegou o visto ele pegou o visto de sponsor, e aí ele falou, Gil, agora você tem que você pode trabalhar full time e tal, você vê, ou você vai voltar pra tua área, ou você pensa em alguma coisa pra você fazer, né? E aí foi que também cadeou que, sabe, tudo. Eu descobri que eu tava grávida. Eu trabalhava como cleaner aqui, de limpeza. Inclusive, meu primeiro trabalho foi na Westwood, limpando os apartamentos dos estudantes. Olha, Gil, eu acho que nós somos almas gêmeas e a gente não sabe. Profundo. Deixa eu contar minha história. Você vai fazer ali. Eu trabalhava na Westwood, eu sou formada em publicidade. Trabalhava em agência de comunicação. Eu acho que a gente tem. Estamos vestindo a mesma roupa, gente. Vocês não estão vendo, mas nós estamos vestindo a mesma roupa. Exato. Então, quando eu descobri, eu já tava na minha. Eu tava com a agenda já lotada de limpeza, e minhas clientes queriam passar mais clientes para mim. E eu tenho uma amiga, a Nicole, que ela também tava na mesma situação. E aí, quando eu descobri que eu tava grávida, eu falei, cara, é um jeito de eu conseguir ganhar uma grana se podendo estar em casa. E é uma oportunidade de eu construir alguma coisa para mim. E aí eu falei com a Nicole topou e a gente se uniu para abrir a empresa. Então a empresa tem 5 anos. Eu tô muito feliz com ela, a gente tá crescendo cada vez mais. E aí eu descobri que, além de eu ter a empresa, não só para, né, lucrar e essa coisa toda do capricorniano, mas eu vi que eu ajudo pessoas, né? Então eu tento fazer as meninas que trabalham para mim terem uma estabilidade, né? Porque aqui a gente sabe como é difícil você ter uma estabilidade. A gente tenta ajudar elas de todas as formas possíveis. Então eu vejo que, além de e ajudar as clientes, o que eu tenho de cliente, a maioria das minhas clientes são mulheres que trabalham fora e têm criança, filhos, então nada melhor do que chegar em casa e a sua casa está arrumada, limpa, cheirosa, né, cuidada. Acho que o que eu vendo, assim, para as minhas clientes é isso, a gente vai cuidar da sua casa, né, a gente não vai lá simplesmente limpar rapidão lá, tchau e pronto. Não, a gente vai cuidar, vai arrumar os ursinhos do seu filho, vai. Então tem toda essa coisa, né? Eu acho que podia abrir uma filial aqui em Sunshine Coast. Já pensou? Aí, ó, a outra empreendedora Quem sabe? Porque a outra empreendedora também cuida das pessoas e cuida de uma maneira incrível. A Gabi, eu já tive o prazer de usar, infelizmente, apenas os serviços online dela. Grande infelizmente, porque ela também presta serviços que eu não vejo a hora de experimentar mais ainda dos serviços físicos e pessoais, que é na consultoria alimentar e o serviço de cozinheira vegana maravilhosa. Como que surgiu isso na sua vida? Bom, eu também sou capricorniana, eu também sou formada em publicidade e propaganda e trabalhava em agência de comunicação no Brasil. Mas ao contrário da Gil, que eu sempre quis, eu nunca quis ter uma coisa pra mim, assim, nunca pensei nisso, tipo, eu queria ter uma empresa, meu pai é empreendedor e eu sempre via ele batendo cabeça a vida inteira, eu falava, trabalhar pros outros é mais fácil, sabe assim, quero trabalhar pra mim, não. E aí, lá em 2017, eu tive vários problemas de saúde por causa da alimentação, que foi mais ou menos. Não, na verdade, começaram quando eu cheguei na Austrália, mas em 2017 2016 eu decidi que eu ia mudar tudo, que eu ia estudar, que eu ia entender a alimentação, os alimentos, o meu corpo e etc. E para isso eu precisava aplicar tudo isso na minha vida, né? E aí eu comecei a chamar a atenção das pessoas ao redor, né? Tipo, nossa. Porque aí eu perdi peso, né? Mudei a minha vida de cabeça para baixo. Comecei a fazer exercício, comecei a isso, comecei a aquilo. E aí eu comecei a chamar as pessoas ao meu redor. Nossa, que comida boa. Você não me ensina? Você não vem aqui e me ensina? Então eu comecei a fazer isso
tipo, meio que como hobby pros amigos, sabe assim? E eu até, sei lá, 2018, quando eu descobri que eu tava grávida, é, eu nunca, eu tinha, eu até passava pela minha cabeça, mas não era algo assim, tipo, ai, eu quero fazer isso como business, assim. E, e aí em 2018 eu descobri que eu tava grávida, e aí eu falei, e aí eu comecei a pesquisar, e eu falei, cara, eu não quero abrir mão da infância da minha filha, né, e voltar a trabalhar full time, eu quero participar. E como é que eu vou participar? Eu vou participar conseguindo escolher a hora que eu vou trabalhar, escolher como eu vou trabalhar, em que dias, em que horários, etc. E aí eu vi ali uma oportunidade de business, sem contar na possibilidade de ajudar outras pessoas, que para mim é a maior motivação, sabe? Receber feedbacks das pessoas dizendo que, cara, você mudou é, a minha visão de alimentação da minha família, ou como, por exemplo, eu tenho uma família, e aí esse é um serviço que eu, como a Bá falou, né, é um serviço que eu só ofereço para quem tá aqui em Sunshine Coast, que eu vou até a casa das pessoas e eu cozinho para a família delas. É, tem uma família que eu cozinho semanal, que são 3 crianças e os pais, e a primeira mensagem que ela me mandou, eu chorei, claro, né? Não precisa nem dizer, que ela disse, meu, as crianças estavam comendo comida takeaway 7 dias na semana, e ela viaja, porque ela vai para Brisbane trabalhar alguns dias da semana. Ela falou, eu cheguei em casa, as minhas filhas tinham acabado de comer uma comida quentinha que saiu do forno, de qualidade, nutritiva. Ela falou, não, maravilhosa. Ela falou, não, não tem uma explicação. Então, receber esse tipo de feedback é o que me motiva para continuar fazendo e empreendendo e querendo crescer e querendo ajudar outras pessoas. Então, hoje a maioria das minhas clientes são mulheres, famílias que trabalham, que não têm tempo, mas que não querem deixar de oferecer o alimento nutritivo para as crianças. E eu acho que uma coisa que faz toda a diferença para mim, e aí entrando até um pouco nos tópicos que provavelmente a gente vai falar lá na frente, a gente não teve esse suporte, né? A minha mãe não veio, a minha sogra não veio, eu tenho a minha irmã aqui em Sunshine, agora ela tá em Sunshine, mas eu tinha a minha irmã lá em Sydney, mas eu não tive esse suporte. Então eu lembro que nos primeiros meses, nas primeiras semanas da Meli, a única coisa que eu queria era alguém ir ali cozinhar uma comida quentinha pra mim, ou segurar um nenê 5 minutos pra poder comer uma comida quente, ou limpar a minha casa. Então, isso para mim faz toda a diferença. Eu consegui ajudar mulheres imigrantes que não têm esse suporte aqui. Como que foi, então, essa falta de rede de apoio, ou qual foi a rede de apoio que vocês puderam contar com, principalmente, né, ali no comecinho, aquela parte do puerpério e até o primeiro ano, né, que é tão desafiador. A Gil agora tem neném de 4 meses, então tá passando por isso por uma segunda vez. No puerpério, né? Acabou de sair ali, tá, né? Igual a gente brincou, tá. conversando. Se eu chorar aqui e começar a chorar, nem liguem, por favor. Não tem problema nenhum. A gente já, na gravação de hoje de manhã, que eu acho que vai sair depois da gravação desse, rolou choro também. A gente recém-parida, não tem problema. Eu não tenho criança nenhuma e eu choro assistindo New Amsterdam, então tamo junto. Não, o do Luca eu tive muita sorte, porque a minha sogra veio pra cá, ficar 3 meses com a gente no começo. Então ela me ajudou muito em relação a isso, sabe? A arrumar casa, a fazer comida e tudo mais. Mas é muito louco, né? Porque eu acho que quando você é mãe, né? Você acabou de gerar uma pessoa ali, por mais que você. Nossa, eu tenho que agradecer muito, né, a minha sogra, mas é uma coisa muito louca, porque você quer só mãe, né? É uma coisa que você. Não sei explicar, assim. Eu só queria minha mãe, e minha mãe, mesmo a 50 mil quilômetros de distância, ela conseguiu enxergar o que estava acontecendo comigo. Porque o do Luca foi bem assim. Foi um pouco traumático, né? A parte do parto, então eu fiquei meio abalada com tudo. Eu fui para uma cesárea de emergência, sendo que no fundo não precisaria de tudo que aconteceu, né? Hoje eu vejo dessa forma.
E eu lembro que eu tava. Aí quando você olha, eu tava com o Luca no lado, no meu colo, minha mãe no Skype, no WhatsApp, fazendo vídeo comigo. E aí ela falou assim: filha, calma, tá tudo bem. Esse amor vai aparecer, porque é muito louco isso, ninguém fala pra você, né? Todo mundo acha que o bebê nasce e você já vai amar aquele amor que todo mundo, né, fala que é o amor, que é absoluto e tudo mais. Eu falava, gente, deve estar acontecendo alguma coisa comigo, eu não tô sentindo esse amor. E aí minha mãe conseguiu, lá do outro lado do mundo, perceber isso e falou, filha, ele tá te conhecendo e você tá conhecendo ele. Então, esse amor vai vir, fica calma. Ai, caiu na melhor parte. Volta, mulher, conta de novo. Que é uma parte. Nossa, a sua mãe, então, dizendo que o amor ia aparecer. Que eu tô super feliz que você tá entrando nesse assunto, porque é muito necessário. E não é todo mundo que tem coragem de falar disso, ou, né, ou se sente confortável. Então, obrigado por começar a falar e a gente recomeça de novo, porque caiu. Tá bom. Não, então, a minha mãe conseguiu, mesmo do outro lado do mundo, ela conseguiu perceber, porque eu tava. Porque todo mundo, né, fala, né, aquela maternidade romantizada. Então, e aí ela, do outro lado do mundo, ela conseguiu enxergar uma coisa, né, que eu acho que é aquela coisa de conexão de mãe mesmo, né? Que ela falou: filha, tá tudo bem, você tá conhecendo ele tá te conhecendo e esse amor vai vir, né? Ele vai aos poucos. E realmente é o que acontece. Eu falo que o amor, para mim, o amor de filho sabe quando a gente tá no ápice da paixão, assim, que você quer toda hora, que você quer todo momento e tudo mais? É isso todo dia. E é uma coisa muito louca e só vai aumentando, 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 aumentando. Então, quem tá me ouvindo, né, que tá nessa fase ou que tá. Calma, é normal, não se sinta culpada, né? De tipo, como assim? Eu acho que eu não amo meu filho ou algo do tipo. Então, o do Luca foi dessa forma. E o do Mateu, por eu já saber como que acontece, então foi tudo muito mais fácil, foi tudo mais tranquilo, né? A Meli tá com uma Tô ouvindo garganta gritos. ótima lá atrás. Ela me viu agora e ela não, ela quer que eu deite com ela para ela dormir. Nada disso será editado, viu, gente? É maternidade real aqui que a gente tá compartilhando. Real, exato. Então, e é isso, assim, sabe? Eu acho que. Me perdi. Repete a pergunta. Rede de Eu tô aqui apoio. esperando. Eu tô aqui, ó, esperando a Gil, que eu quero ouvir o resto da história comendo as unhas. Ai, Gabi, respira fundo. Então essa rede de apoio foi muito louco porque foi da minha mãe a 50 mil quilômetros que ela conseguiu enxergar, porque na verdade eu da minha turma aqui da Austrália eu fui a primeira a ter filho. Então, ninguém conseguia enxergar, ninguém conseguia entender, na verdade, né? E é muito louco hoje, porque eu tenho. Agora, da nossa turma, tá todo mundo com filho, né? Só uma ou duas ali que ainda não tem. E é muito louco que uma delas, que é uma grande amiga minha, a Cíntia, ela virou para mim e falou: Gil, você me desculpa? Aí eu falei: por que se ela? Porque eu não tive empatia. Tipo, a gente não conseguia ver o que você estava passando, sabe? Então é porque é fácil opinar, né? Não, faz assim, faz assim, mas você não sabe tudo que tá passando. E além de tudo, eu acho que como você é uma mulher imigrante, né? Uma mãe imigrante, eu acho que você tem outras preocupações, né? Na época, pelo menos eu tinha. A gente estava no visto de sponsor, o Rodrigo tinha que passar no Wilds, e aí não passava, e aí era mais grana, e aquela coisa, por exemplo, trabalhava os dois, do nada caiu para um só trabalhar. E aí eu, como mulher, que sempre tive meu dinheiro, eu me vi naquela coisa de dependência do meu marido, eu falava, caraca, o que tá acontecendo? Então foi um mix de, de sensações
que foi bem complicado pra mim na época, sabe? Nossa, imagino. Peraí, um pause aqui rapidinho. Gabi, você tá me ouvindo? Tá. Eu tô ouvindo, te vendo e te ouvindo, mas a Gil não. Gil, você tá Nossa, ouvindo que a Gabi? engraçado. Tô normal, vendo e ouvindo. Gente, que babado, isso nunca aconteceu antes. Pronto, agora estamos ouvindo tudo. Eu que lute pra editar. Eu só ouvi que a parte da sua mãe, que a sua mãe, a tantos mil quilômetros de distância, conseguiu entender sobre o amor que não nascia ali junto com o nascimento do bebê. E foi isso. Ah, tá. Então, porque eu acho que ela me viu, ela me enxergar, né? De uma certa forma que eu tava com uma cara de tipo assim, eu olhava o Luca no meu colo, olhava pra ela, olhava pro Luca, olhava pra ela falou, calma, esse amor vai acontecer, porque a gente tizar a maternidade, né? A maioria tizar. E aí ela falou, calma, isso vai acontecer, ele tá te conhecendo, você vai conhecer ele e esse amor vai surgir. E aí eu tava falando, pra mim, a sensação que eu tenho agora com o Mateu é que sabe aquela coisa da paixão, que minuto, que é um amor, que é aquela coisa que quer estar com ele, quer cheirar, Pra mim é essa a sensação. Depois, né? Lógico, você vai passando ali as semanas, aí você vai conhecendo ele, aí vai dando certa amamentação, ou às vezes não, e você consegue amamentar pela mamadeira, que tá tudo certo também. Eu acho que eu sempre fui muito tranquila em relação a isso. Não deu parto normal? Beleza, fui pra cesárea de emergência. Foi traumático? Foi. Mas do que eu fiz? Do Mateu eu já fiz diferente. Consegui, graças a Deus, eu nunca tive problema para amamentar, sempre muito tranquilo para mim, tanto do Luca e do Mateu. Lógico que o primeiro mês ali é um pouco dolorido, do Luca, que foi o primeiro, né? Eu lembro que tinha vezes que eu chorava amamentando, doía. Mas aí eu passava creme, passava, vamos, e depois já ficou tranquilo. E essa rede de apoio, eu acho que ela é muito importante. E eu tava falando pra Bá, eu fui a primeira da minha turma a ter bebê. Então, as pessoas não entendiam direito. Por mais que elas tentassem, elas não conseguem entender o quanto que é, né, tudo, assim. E aí eu lembro que agora, né, a maioria das minhas amigas já estão todas com filhos. E tudo geralmente tá com um aninho, meses ali. A gente brinca que na nossa turma, a cada 6 meses nasce um bebê. E é verdade. A gente descobriu 2 semanas atrás que uma amiga nossa tá grávida e vai dar 6 meses. A gente fala, gente, tem que tomar cuidado com esses 6 meses. E aí uma amiga minha, que é uma grande amiga minha, ela veio me pedir desculpa. Ela falou, Gil, você me desculpa. Por que você tá me pedindo? Ela, porque eu não tive empatia. E é muito isso, né? Às vezes você ali no momento você não consegue enxergar. E a gente, por ser imigrante, a gente passa por outras coisas além da maternidade, né? Tem coisa de visto, tem dinheiro, porque querendo ou não, né? Os dois trabalham, do nada um para de trabalhar. E aí você vê naquela posição de, tipo, meu marido tá me sustentando, e você tem naquela ideia que você precisa se sustentar. Capricorniano, o marido tá sustentando, minha gente. Essa aí era a minha hora, só queria falar que é muito Nossa, eu ficava louca. entendeu? Você quer meu dinheiro pra cortar meu cabelo, entendeu? Não preciso pedir pra ninguém, mas é muito louco, porque graças a Deus o Rô é muito tranquilo e ele sabe, né, como eu sou. Então ele deixava um dinheiro ali na conta, né? Tipo assim, ó, se você precisar, tá ali, sabe? Porque eu pedi, eu não pedia. É muito louco isso, né? Como pode. E aí foi então que eu descobri a minha rede realmente de apoio, que foram as mães que eu conheci aqui. Então, até hoje a gente tem esse grupo de mães. Lógico que o grupo era, sei lá, 30 mães, e aí foi afunilando, e hoje, né, eu tô com as mães que você mais, né, se conecta e tem afinidades, exatamente. Mas assim, elas que foram que me deram o suporte e de saber entender. E eu acho que é isso, né, o mais louco, eu acho. Saber entender o que o outro está passando. Porque elas estavam na mesma situação, estava todo mundo ali na mesma situação. Porque é difícil quando você mora fora e você não tem uma rede de apoio. Porque quem é a rede de apoio, vamos supor, no Brasil? É a sua mãe, é seu pai, é sua sogra, é seu sogro, sua irmã.
né? É fácil você falar, mãe, você fica aqui com o Matheus, você fica com o Luca? Minha mãe vai falar, lógico, traz aqui tudo que eu fico. Agora aqui a gente sabe como a vida é corrida, como as coisas são, então é difícil você falar, então, você tem como ficar com os meus filhos, não sei o quê, não. Por mais que você tenha intimidade com a pessoa, você sabe como que é o dia da pessoa, você sabe como que é a semana, então é complicado, não é fácil, sabe? Não é fácil, por isso que eu acho que essa rede de apoios que eu tive com as mães, por elas estarem na mesma situação, foi muito importante pra mim, muito importante. Uma enxugava o choro da outra, a gente brinca. Gabi, para você, parece que você está escutando você mesma falando? Praticamente. Bom, a minha história de parto é um pouco diferente da Gil, assim, o meu parto foi exatamente, eu já superei essa fase, mas eu lembro que no começo eu não gostava nem de falar do meu parto, assim, porque ao redor de mim eu só tinha ouvido histórias de partos traumáticos, então eu tinha medo de falar da história do meu parto, sabe assim? Tipo, que foi um parto como eu queria, que ele aconteceu, drug free, eu não tomei nada, a Amelie nasceu na banheira, tipo, foi exatamente como eu queria, e eu ouvia as histórias das pessoas ao meu redor e eu falava, acho que é melhor eu nem contar para as pessoas como é que essa criança nasceu, né? Porque sabe aquela coisa que eu sentia? In another hand, a minha história com a amamentação é uma história muito que ainda dói, sabe assim? Eu ainda sinto uma. Olha lá, o Engasga, né? garganta ainda é uma ferida que ainda dói. Tá tudo bem, se não quiser tocar. Mas, Gabi, tudo bem. A gente coisa da amamentação ser o primeiro bonde, né? Que eles falam, não tem nada a ver. Ela vai amar você do mesmo jeito e tá tudo certo, sabe? Essa era a minha maior dor, sabia, Ju? Que ela não ia me amar porque eu não conseguia amamentar. Então eu demorei um tempão pra entender que isso não tinha nada a ver e que isso não me fazia menos mãe, né? Assim, e aí rolava uma pressão, assim, dos hospitais, das midwives, de todo mundo que eu via e que, tipo, tem que acontecer, tem que ter leite. Ninguém me disse, tipo, tá tudo bem, dá uma mamadeira pra criança, porque eu sou muito prática. Eu ia falar, whatever, vamos dar mamadeira pra pessoa, só que todo mundo que eu via, então vamos tomar um comprimidinho, toma um remédio, toma isso, toma aquilo. E eu comecei a ficar maluca, porque aí a criança mamava meia hora em cada peito, terminava de mamar, eu tinha que usar a bombinha pra tentar estimular o peito, daí terminava de botar a bombinha, já tava na hora dela mamar de novo, meu peito tava tipo, eu vou torcer o peito, porque não tem mais o que sair daqui, sabe assim? E aí, quando eu lembro que quando a Amelie fez 4 meses, eu olhei pra cara da minha irmã e falei assim, ó, eu não tenho mais sanidade mental pra fazer isso aqui. Tipo, eu não, porque aí os horários que eu tinha pra dormir, eu não conseguia dormir, e a minha irmã, ao contrário de mim, assim, e a minha irmã foi, eu falo que se a minha irmã não estivesse aqui, assim, o Thiago também foi, óbvio, todo o meu suporte. Mas precisa mais que isso, né? Não é só o pai e a mãe. Precisa mais que isso. Não, mas é isso, porque o que acontece, o pai e a mãe, quando uma criança nasce, né, quando o neném nasce, a gente vira 100% para a criança, e a gente esquece até da gente, de olhar um para o outro. Então precisa de alguém que vai olhar pra gente de fora, sabe assim? E a minha irmã foi isso, sabe? Eu falo que se eu não tivesse tido a minha irmã aqui, eu sou bem prática, como a Ju falou que ela é também. E eu lembro que quando eu descobri que eu tava grávida, a gente decidiu, eu e o Thiago, a gente conversou e ele também é muito prático. Então foi tipo, não, vamos embora, vamos só a gente mesmo, a gente quer ter esse momento só nosso, não precisa de ninguém. Como a minha irmã mora aqui na Austrália, depois a minha irmã ia estar de férias no Brasil quando a Amelie nasceu. Ela tava, né? Ela chegou, a Amelie já tinha 1 mês. E 1 mês, quase 1 mês, alguma coisa assim. E aí o Thiago, aí eu falei, depois que a Amelie nascer, a minha irmã vai chegar ali com 1 mês, aí ela vem aqui e passa uns meses com a gente. A minha irmã mudou pra casa com a gente pra passar uns meses com a gente. E eu converso com várias amigas depois, eu falo, esse é um dos meus maiores arrependimentos, de não ter tido ninguém ali
desde que a criança nasceu, para olhar para mim e olhar pra gente, assim como a Gil, com exceção da Bruna, que acho que até a Bru é do seu grupo de mães, né, Gil? Ou já foi, não sei Sim, como é que é o grupo ainda. aham. A Não, Bruna Mumbach. Com, sim. com exceção da Bru, que já era minha amiga, eu não tinha nenhuma amiga que era mãe. E então a Bru foi muito importante, mas isso foi uma coisa que eu aprendi muito com a maternidade, a pedir ajuda. E eu incomodar alguém e depender de alguém é uma coisa que é muito E difícil para não mim. só pedir, né? Então, Aceitar. Quando alguém vem e pergunta, o que eu posso fazer para te ajudar? Porque às vezes você pode ter Sim. alguma amiga que não tem filho e falar, olha, eu não tenho ideia do que fazer para te ajudar, mas me fala o que você precisa, que se é uma marmita, uma máquina de roupa lavada, uma casa limpa, me exato, fala. Ah, não, tá tudo bem. Não preciso de era nada, tá isso. tudo certo. Eu já recebi visita na minha casa com a Meli com 2, 3 semanas e eu cozinhei pra visita, porque a pessoa perguntou se ela podia levar alguma coisa. Eu falei, não, tá tudo bem. E, tipo, não é culpa da pessoa, porque a pessoa não tem, ela não sabe. E isso é Não uma tem coisa que eu noção. também aprendi, né? Desde que a gente é mãe. Ninguém sabe o que é até vestir os sapatos Sim. da maternidade. A gente não tem ideia do que é. Então, a Bru era uma que ela nem perguntava, ela só falava, ó, tô fazendo, tô passando, tô não sei o quê, tô não sei o quê. Mas E ela a também Bru era mãe. E a Bru, ela é muito pau pra toda obra, né? A gente vai achando um É, pai e falo, nossa, eu brinco que a Bruna ela é a tia da cantina, sabe? Então ela leva muito comida, ela já faz, e ela vai lá, e, sabe? A Bru é demais. é isso. E eu lembro que no começo, aí eu ligava pra ela, falava, ó. E aí, quando eu comecei a falar, cara, tá tudo bem, né? Tipo, quando eu comecei a entender que eu precisava pedir ajuda, daí era pra ela, né? Eu ligava e chorava, e ela era o meu. E aí também tinha o fato de que ela era meu único modelo, né, da maternidade, e a amamentação pra ela foi uma coisa muito fácil. É, então, quer queira, quer não, no começo a gente acaba comparando, né? Como a história do parto que eu falei pra vocês, que eu ouvia as histórias dos partos e eu falava, meu Deus, melhor eu nem contar como é que a Amelie nasceu. E eu olhava as pessoas ao meu redor e a maioria, o meu grupo de mães, eu não tinha amiga mães, com exceção da Bru, e aí o hospital onde a Amelie nasceu, que foi o hospital de Sutherland, em Sydney, ele criou um grupo de mães, então eram 6 mães, todas com due date na sequência. Então, todas nós passamos pela mesma coisa juntas. A única coisa que pra mim tem uma diferença é que nenhuma delas eram brasileiras, com exceção de mim. Então, eu me conectei com elas, eu falo com elas até hoje, mas a gente não tem um bonde, Vínculo, assim. uma conexão de alma que eu tenho com a Bruna, que eu tenho com amigas do Brasil que tiveram filho na mesma época que eu, tipo, que estão lá no Brasil, sabe assim? Essa conexão não existe, assim. Mas é engraçado isso você falar, porque quando eles também fizeram isso no hospital, né? Eu também tive esse grupo que eles juntaram do due date. E eram só australianas e não era a minha realidade, porque ali eram, né, na época quando eu tive o Luca, eu tinha 28 anos. Não eram mulheres de já 40 anos, já estabilizadas, já com a família aqui, australianos, já com a casa, porque na época eu morava em Bondi, então eles já estavam com a mansão em Bondi, então não era a minha realidade. Então aquilo, em vez de me ajudar, me fazia piorar, entendeu? Então, eu lembro Sim. que eu fui no encontro, eu fui no segundo, e aí eu falei pro Rô, eu falei, não tá me fazendo. Ele falou, Gil, você não tá te fazendo bem, não vai mais. E pronto, e foi aí que eu tive o encontro com as mães brasileiras, que foi aí que eu me senti em casa, entendeu? Tipo, ó, Sim. elas estão passando a mesma coisa que eu. Sim. E Elas nem eram assim, elas tinham assim a mesma idade, estavam todas tendo o primeiro filho, elas tinham uma mesma realidade, mas eu tenho algumas amigas próximas assim, de outras nacionalidades, mas elas não são australianas. Vocês me corrijam se eu estiver errado, se vocês tiverem uma melhor amiga australiana, mas eu nunca tive esse bonde de falar together and ever, que nem eu tenho com as minhas amigas brasileiras.
E isso que foi pra mim o mais difícil, sabe? Do tipo, cara, eu só queria falar Pode falar. pra alguém e tipo, puta que pariu! Isso aqui? Que é isso? Por que ninguém te fala que é assim? Por que ninguém te fala? Por que ninguém te fala? É muito louco. E sabe o que é engraçado? E aí, quando você vai tentar falar pra alguém que é assim, acham ruim. Eu lembro que é muito engraçada essa história. Uma amiga minha, a Vivi, ela tava grávida, e eu tinha tido o Luca, e ela era a segunda da turma a ter o neném. E aí eu peguei e falei assim, Vivi, aproveita, para, porque ela trabalhava já na área dela aqui e tal. Eu falei, fica um mês sem trabalhar. Aproveita você, vai no shopping, vai dar uma volta, aproveita você. Aí ela falou, ai não, Gil, tô de boa, ai, nada a ver, não, tô super bem, vou continuar trabalhando. Bom, ela trabalhou até a criança nascer. Passou um tempo, né? Aí ela, por que eu não te ouvi? Então é muito louco isso, né? Porque você também fica com aquele receio de falar, faz assim, vai dar uma volta, aproveita que você tá grávida, vai sair pra dançar, vai no pagode, vai no... Você nunca mais vai fazer um copo em paz, entendeu? Nunca mais! Não, a gente brinca, porque hoje em dia esse grupo de mães, às vezes, que agora como as crianças estão mais velhas, a gente deixa com os pais e a gente sai. Gente, mãe, quando sai, parece adolescente. Sabe adolescente quando sai a primeira vez? Acabou de fazer 18 anos, pode beber pela primeira vez. Bebe! Desce até o chão e grita na rua. Eu falo, gente do céu. Que papelão, né? Mãe, quando sai sem filho, é tipo adolescente. É uma sensação de liberdade. É bem isso, né? É por isso que a gente não consegue terminar nenhum assunto. Porque a gente tá sempre com a criança. Quando a gente tem a oportunidade de falar, a gente quer falar tudo que a gente não conseguiu falar a semana inteira, o mês inteiro. Então vamos falar. Aí reclama do marido, aí fala que não consegue fazer sexo, ai que isso aqui tá ruim, que não sei o que isso aqui lá, é tudo. Aí reclama do marido, no mesmo segundo já elogia que ele fez isso aqui que também era bom, e aí, nunca tá bom, entendeu, pessoal? Ai, meu Deus do céu. Olha só, a gente começou, eu comecei aqui, tava chorando, agora a gente já tá chorando de rir. Daqui a pouco a gente vai chorar por algum outro motivo, mas tá tudo certo. Mantendo então um pouco na parte aqui da risada, e já que a Gil entrou na parte dos conselhos, eu queria saber qual foi o conselho mais sem noção que vocês receberam. Que dava pra eu trabalhar com o Luca. Imagina eu limpando casa com o Luca. Ai não, Gil, você deixa ele no cantinho e você consegue trabalhar. Tipo, oi? Essa pessoa tinha filho que te deu esse conselho? Não. Adoro quando vem pessoa que não tem filho. Adoro quando a pessoa que não tem filho dá conselho. Eu já olho assim, ó. Olha assim, as ouvintes não vão entender, né? Mas a minha gente, sério mesmo, a minha vontade é responder assim, quando você tiver filho, a gente conversa. Gente, não tem vai trabalhar com o Luca. Trabalhando de casa. Às vezes eu trabalhando de casa, cliente me liga, e aí o Luca começa a gritar, porque de terça ele tá indo pro childcare, mas ele vai 3 vezes na semana. E terça e quarta ele fica comigo. Sei lá, às vezes o cliente me liga e aí ele começa a gritar, eu me tranco dentro do banheiro e falando, siga o cliente pra não ouvir criança. Quando teve a história do Covid, que ficou todo mundo dentro de casa, foi minha alegria, porque eu falei, ai, desculpa, eu tô com as crianças em casa. Mentira, sempre estive com as crianças em casa. Adorei. Mas era bom que aí eles me entendiam, entendeu? Porque tava todo mundo no mesmo barco. Na mesma. Ai, gente. Olha, eu tenho 2 histórias sobre conselhos. Não é um conselho, um é só uma coisa engraçada que eu ouvi de um amigo solteiro que não tem filho. Eu não quero nem ouvir. Não, mas olha, ele foi super sensato. Ele é louco pra ser pai, né? E aí a gente mudou aqui pra Sunshine Coast, ele mora aqui. Porque até então ele nem conhecia a Melia. A gente
nós éramos amigos de Sydney, ele mudou aqui pra Sunshine Coast, depois a gente mudou, aí ele conheceu a Amelie e a gente era vizinho, então quando a gente mudou pra cá, a Amelie tinha 9 meses, que pra mim foi uma das épocas mais difíceis dela. E aí a gente mudou pra cá, e aí ele tava quase lá, aguarde, né, Ju, aguarde. A gente tava não, na fase mais difícil até agora, né, que ela já tá nos 2, minha filha, eu já cheguei, já tô quase lá. E aí uma vez a gente tava almoçando, ele, o Thiago, meu marido aqui, todo mundo conversando, ele olhou pra gente e fez assim: eu achava que eu tava pronto pra ser pais, então eu queria pra ser pai, então eu queria agradecer vocês, porque eu não tô. Adorei! E uma maneira muito bem educada de dizer, né? Tipo, olha, a sua filha qualquer adjetivo que deve ter passado na cabeça dele, o trampo que deve dar. Muito obrigada pela essa abertura de olho aqui. Ai, ai. E aí a outra coisa que eu ouvi quando ela era pequenininha, eu nem lembro quantos meses ela tinha, mas sei lá, uns 4, alguma coisa assim. Uma amiga perguntou se eu já tinha transado depois que ela tinha nascido. E eu falei, amiga, Eu mal faço cocô, lavo o cabelo, né? eu tenho medo. Eu tenho medo de botar minha mão na pepeca porque ainda tá sensível, entendeu? Aí ela falou assim pra mim, amiga, homem gosta de transar. Se você não transar com seu marido, ele vai vazar? Juro por Deus. E aí eu lembro que eu parei tudo e falei, vá pro inferno que o diabo te carregue. Se o cara, acabei de parir uma criança, o cara vai me deixar porque eu não tô transando, minha filha, ele não pode punheta no banheiro. Eu quero que vá mesmo, entendeu? E me deixa aqui em paz. Que é isso? Eu fiquei com essa cara, mas eu não tenho papas na língua. E eu respondi assim pra ela. Eu olhei pra ela e falei, olha, amiga, se ele tá aqui esperando que eu vou transar com ele depois de ter parido uma cabeça de 30 centímetros saindo de dentro da minha pepeca, melhor ele ir embora mesmo, porque não vai acontecer. Mas olha, eu vou te falar um mito, tá? Eu tive cesárea e dói do mesmo jeito, sabia? Parece ser virgem de novo. Ai, Gil do céu, a gente tá rindo, mas é com respeito. E eu não entendia, eu falava, gente, mas não saiu nada de mim, por que tá doendo? Gente, mas tá... Não saiu nada de você, saiu, né, minha filha? Só não saiu por baixo, mas saiu, né? Exato. Tá tudo sensível ainda, os órgãos, tava tudo, né, desorganizado. Tudo voltando pro lugar, não, pelo amor de Deus. Aí vem a pessoa me dizer isso aí, eu falei... Gente, é uma falta... Pode ir embora. É uma falta de sensibilidade terrível. Porque também quando você já tá sensível, né? Você já não tá com a autoestima lá em cima, né? Você já tá tudo mexido. Aí a pessoa vem e fala, faz sexo, ele vai te trocar por outra, entendeu? Aí você fala, caraca... Você se sente culpada, né? Culpa, daquela coisa, né? Que mãe nem tem, né? Imagina. Culpa. Nem faz parte do vocabulário materno, né? Não. Mas o interessante dessas perguntas sem noção e desse lance da culpa, porque é o seguinte, se fosse você passando por uma doença seríssima, se você tivesse com câncer passando por quimioterapia, a pessoa ia chegar para você e falar, amiga, nossa, já faz 4 meses que você tá nesse tratamento, você já transou com seu marido? Porque, olha, se você não transa, ele vai procurar fora, né? As pessoas não perguntam disso. Mas com a maternidade, então tá tudo certo. Você, no outro episódio que a gente gravou hoje de manhã, voltando no assunto da amamentação, que uma das convidadas falando que ela sentia muita dor e o processo dela e que ela chegou no limite dela. Gente, a dor é sua, você sabe qual que é o seu limite. Não importa o que seja, se é a dor durante a gravidez, se é a dor do parto e você não quer mais sem droga, se você não aguenta mais e você quer de alguma outra maneira, se é na amamentação, se você não quer nem tentar. O corpo é seu, né? Quem sabe o limite é você. Esse tem que ir, na verdade, a única coisa que tem que ir é alimentar a criança. A criança vai ter que sair, infelizmente, né, gente? Porque entrou. Então vai ter que sair de alguma maneira que seja melhor para cada um e vai ter que alimentar. Como?
Vocês que Oba, resolvam. tem uma hora que já é felizmente que a criança sai. Você já não aguenta mais, exato. não consegue andar, não consegue fazer nada. O nosso É corpo é criança. tão louco que ele já tem uma hora que você já não aguenta mais. Você quer que saia. É perfeito, Ô, a Gil, natureza é perfeita. de quantas semanas nasceram os meninos? Você Então, tava de quantas semanas? o Luca foi de 38 semanas, mas foi um caso engraçado. Eu, na gravidez do Luca, eu era louca do sexo. Eu acordava o Rodrigo de madrugada para fazer, tipo, a louca. Juro, tipo, aquela barrigão e vamos lá. Ele, nossa, que gravidez perfeita, né? Continue. Só quero que continue esses hormônios. E aí, com 38 semanas, eu estava lá fazendo, e aí, depois que a gente terminou, depois de uma hora, minha bolsa estourou. Upsi! Pois é, e aí ele nasceu de 38 semanas mais 4. Eu tentei parto normal, porque aqui também na Austrália eles vão fazer de tudo para você ter o parto normal. E depois de 12 horas, eu não tive dilatação. A minha dilatação total foram 3 centímetros. E aí eu tive que o batimento dele começou a cair e a gente foi para uma cesárea de emergência. Já do Mateu, ele nasceu de 39 semanas, mas eu escolhi. Eu, na verdade, queria fazer o parto normal, ia tentar e tudo mais. Só que eu já tava cansada, eu comecei a ter contração, porque a do Luca foi certinho, eu tava tendo contração de 3 em 3 minutos, tava indo com motivo de dilatação. E o do Mateu, eu comecei a ter contração, aquelas de treino, só que minha cérebro ainda tava fechada. E aí eu falei, cara, eu não vou ficar me estressando, não vou tentar, e aí chegar e ir para uma cesárea de emergência. Então eu optei por fazer a cesárea. E eu lembro que foi um ano muito difícil para mim, porque eu perdi a minha avó em janeiro. Ia ser o primeiro Natal, né, sem a minha avó, e ela que era, né, matrona, zona, matriarca, que fazia o Natal inteiro, então era aquela coisa. E aí, a previsão de nascimento do date do Mateu era 25 de dezembro, era dia do Natal. E aí eu lembro que eu já estava no final da gestação, já chorava pra tudo, eu já estava mexida, porque meu aniversário é 22 de dezembro. Então ele também podia nascer no dia do meu aniversário, aquele mix, né, de emoções. E aí eu lembro que eu cheguei para fazer o sweep, né, que eles falam, que é para tentar ver se a bolsa estoura. Mas a minha cérebro estava tão fechada que nem isso eles conseguiram fazer. E aí eu falei, eu quero então marcar cesárea. E aí eu lembro que eu falei, não quero marcar pro dia do Natal. Eu não quero passar aqui sozinha no hospital. Porque como eu tava com Covid, só o Rô ia poder, nem o Luca ia poder ficar com a gente. Não vou ficar sozinha no hospital. Uhum. E aí eu comecei a chorar, não sei o que. A midwife, não, pode deixar, eu vou tentar marcar, não sei o que. Eu lembro que ela chegou, ela falou assim, olha, pode ser depois de amanhã? Ela falou assim, eu falei, pode. Aí ela falou, então tá bom. Aí a gente marcou, ela falou, você só vai ter amanhã. Eu falei, tudo bem, tá tudo certo. E aí ele nasceu com 39 semanas, porque eu não queria ficar no Natal na maternidade, e ele nasceu 16 de dezembro. Uau! Aqui em casa é tudo dezembro. O Mateu é 16, o Mateu é 16, eu sou 22 e o Luca é 30. Tudo capricorniano. O Mateu ficou ali, ó. O Mateu é Sagitário. Você sabe que é engraçado? Que ele e o Luca, eles são opostos. O Luca, ele é Capricórnio com ascendente em Sagitário. E o Mateu é Sagitário com ascendente em Capricórnio. Que pariu. Minha filha, vou contar pra você que quando eu descobri que eu tava grávida, eu lembro até hoje, a gente não tava tentando engravidar, mas a gente já tinha conversado, a gente já tava naquela espera, a gente já tinha aplicado nossa residência, tava esperando a residência sair, então a gente já tava tipo, beleza, né? O Thiago já tava enchendo meu saco, assim, né, porque o Tia é um pouco mais velho que eu, então são 6 anos de diferença, eu tenho 32 e ele vai fazer 39 esse ano, vai fazer 39 esse ano. Então ele já tava, já tô ali, já tenho 35, já quero ser pai, blá, blá, blá. E aí, eu falei, eu sempre tive vontade de ser mãe. Eu falei, então vamos aí. E aí a gente, tá bom, tamo tranquilo, assim, né, não falamos vamos engravidar agora, mas a gente foi de férias pra Bali, conheço vários baby Balis, e aí a gente foi de férias pra Bali.
E quando a gente chegou de Bali, lá em Bali a minha menstruação atrasou, mas eu falei, tô de férias, né? Tudo cagado, bebendo, comendo, tudo errado. Tá tudo certo. Aí a gente chegou de Bali no domingo. Na segunda eu fui trabalhar normal, já voltava a trabalhar na segunda, porque a gente chegaria de Bali no sábado, mas o voo atrasou, enfim, aquela coisa toda. Chegamos de Bali no domingo, na segunda eu fui trabalhar. Trabalhei o dia inteiro e alguma coisa ficava assim, ó. Vai fazer um teste, vai fazer um teste, vai fazer um teste, vai fazer um teste. Eu falei, vou fazer esse teste, porque aí vai me descer e eu fico tranquila, sabe assim? Aí o Thiago tava trabalhando ainda. Cheguei em casa mais cedo do trabalho, comprei o tal do teste, fiz o teste, positivo. O teste deu positivo. Eu não conseguia ficar de pé, eu não conseguia sentar, eu não conseguia falar. Eu ficava assim, ó. O teste deu positivo. O teste deu positivo. Puta que pariu, o teste deu positivo, o que eu faço? E aí, eu acho que era tipo 5 da tarde, alguma coisa assim, era de madrugada no Brasil, não tinha ninguém pra eu ligar. E eu não queria ligar pra minha irmã, sem contar pro Thiago primeiro. Aí eu falei, preciso ligar pra uma pessoa neutra. E eu tenho uma amiga que mora em Madrid, que é uma das minhas melhores amigas. Eu liguei pra ela, assim, ela tava no meio do trabalho. Ela, tá tudo bem, eu não posso falar, tô trabalhando. Eu, tô grávida! Aí, ela, what? Aí, tipo, saiu correndo. Aí eu, me ajuda. Ela, como é que eu te ajudo? Fala Tá comigo, louca? né, que tá bom. E aí eu falei, me ajuda, eu não consigo, tipo, não consigo, né, tá tudo, enfim. Aí, beleza, aí contei pro Como Thiago, foi? né, toda aquela coisa. Essa minha amiga também trabalha em agência de publicidade, eu falei pra ela, me ajuda, quero fazer uma coisinha engraçada, né. Aí eu abri o computador dele e abri um PPT gigante e escrevi no PPT. Um palpite de com quem vai parecer. E você? Só escrever assim. E aí fechei o computador, porque ele ia chegar em casa e ele tinha que terminar umas coisas de trabalho. Aí eu fechei o computador e deixei do lado uma caixinha com o teste dentro. Aí ele chegou do trabalho, eu nem conseguia falar, tipo, tava meio tipo, ó, ele chegou do trabalho, meio que botei a janta, assim, sentei na mesa e a gente começou a conversar, né? E aí eu deixei o celular ali, porque eu falei, a hora que ele abriu, eu começo a filmar, eu tenho esse vídeo. Aí ele Nossa, abriu o que nada. computador, e aí, tipo, a tela laranja, não dava nem pra, tipo, ai, não vi. Era uma tela laranja, assim, abriu a tela, daí ele olhou pra mim, que é isso? Ele leu, aí ele olhou pra mim, ele, você tá grávida? Aí eu, aham. Aí ele, você tá grávida? Aí eu, aham. Aí ele, você tá grávida? Acho que ele perguntou umas 4 vezes. Eu lembro que depois ele, ai, desculpa, eu perguntei muitas vezes, mas é que eu fiquei nervoso. Aí ele vomitou. Aí ele abriu o teste, aí ele ficou todo. Tipo, foi isso. O meu foi totalmente oposto. O Rodrigo não foi o primeiro a saber das duas gravidez. O do Luca, eu teve uma vez que. O do Luca eu descobri, eu já tava com 3 meses de gravidez. Quando eu descobri. Porque eu teve uma vez que eu fui pro hospital com muita, muita dor aqui assim embaixo. E aí eles fizeram um monte de exames, fizeram o teste de gravidez, deu negativo. Aí eu fiz o intravaginal, aí eles falaram, ó, você tá com um cisto e tal. Mentira, você tá com um cisto, ele vai vir normalmente, não sei o quê. Então pode ser que a sua menstruação atrase. Eu falei, beleza. Aí passou 1 mês, nada. Passou 2 meses, nada. Aí passou 3, aí o Rodrigo Gil, é normal, melhor você, né, procurar uma médica. Aí nisso eu encontrei uma vizinha minha, aí ela falou assim, ai Gil, uma vez aconteceu isso comigo, eu fiz acupuntura. Beleza, comecei a fazer acupuntura, minha filha, o cara enfiava agulha na minha barriga. Aí, beleza, aí eu marquei a médica, eu falei, quer saber, eu vou fazer um teste antes, porque ela vai me perguntar. E aí eu pego e falo pra ela que eu já fiz o teste. Aí eu cheguei em casa, fui na farmácia, meu flatmate tava jogando videogame, aí eu fiz o teste positivo. Aí eu saí do banheiro chorando. Que não era nada esperado. Aí o meu flatmate, tipo, ele era muito tranquilão, o Vini. Aí ele, tá tudo bem, Gil? Tá precisando de alguma coisa? Eu tô grávida. Aí ele falou assim, é pra dar parabéns? Muito sensato. Porque, olha, pra quem não sabe, aqui na Austrália é legalizado o aborto, então você já pergunta logo, né? Você tá feliz com essa notícia? Você vai querer ir adiante ou não? Pra aí eu já te
dá a resposta de acordo. Essa, inclusive, é a primeira pergunta dos médicos. Eu não sei como foi pra Gil, mas eu lembro que Eu o fiquei em médico, choque. quando eu fiz o teste, aí eu marquei médico, né, pra semana seguinte. A hora que eu sentei na cadeira, ele olhou pra mim e ele falou: Você tá feliz com a gravidez? Você quer continuar? Você vai terminar? E eu fiquei assim, eu tava tipo, como assim? Como assim? Sabe? Mas aí depois eu falei: Não, tá tudo bem, né? É um procedimento normal. É uma pergunta que eles Não, fazem. aí beleza. Aí nesse dia o Rodrigo tava trabalhando perto de casa e eu tinha ficado com o carro. Eu falei, então, né, peguei o teste, coloquei ali no console do carro. Aí ele entrou no carro e ele, que isso? Eu falei, é isso? Aí ele, não, Rodrigo. Não, tá de brincadeira. Eu falei, não, eu não tô de brincadeira. Aí ele, não, passa na farmácia e vamos fazer outro, deve estar errado. Aí ele foi, chegou na farmácia e falou assim, qual que é o melhor teste? Aí a mulher, esse aqui. Aí ele, tá bom. Aí eu cheguei em casa, fiz outro teste. Aí eu tava sentada na minha cama, assim, e o banheiro era bem de frente. Aí ele pegou, foi no banheiro, olhou. Aí ele fez assim, ó. Aí ele saiu, foi pra varanda e fumou o cigarro dele. Aí ele ficou ali, tipo, uns 20 minutos. Aí ele voltou. Só que aí que tá, mulheres, presta atenção. A gente tem mania de romantizar também como que vai ser a expectativa do homem. Tem homens que vai reagir super bem e tem homens que precisa, tipo, de um tempo ali pra digerir aquilo, né? Porque se pra gente é difícil, pra eles também é, né? Aí eu sei que foi muito engraçado. Aí depois contei pra minha mãe, pra minha sogra, não sei o que, e eu já tava de 3 meses. E a do Matheus foi uma coisa muito louca. O Lucas já tava pedindo há muito tempo, ele queria uma irmã. Eu quero uma irmã, eu quero uma irmã, eu quero uma irmã, eu quero uma irmã. Aí eu e o Rodrigo, a gente ia ir. Aí o Rodrigo, ou a gente faz agora, ou, tipo, esquece, porque aí já vai ficar muito velho, aí começar tudo de novo. Aí a gente vai, então vamos começar, né, brincar e ver, vamos ver o que vai dar. Aí o Luca, uma vez, ele tava brincando, eu tava sentada no sofá, aí ele pegou, veio assim, ele, mamãe, o que, filho? Tem um neném na sua barriga, ele vai nascer. Aí eu olhei pra cara dele e falei, Luca, tá bom. Tipo, como ele tava falando muito constante disso, né? Bom, depois de uma semana, eu descobri que eu estava grávida. E aí ele falava que ia ser, que ia chamar arco-íris. Não, é minha mãe vai chamar arco-íris, vai chamar arco-íris, vai chamar arco-íris. Aí tá bom, filho, vamos ver, né, se vai ser. Aí a gente pegou, fez o chá revelação, estouramos a bexiga. Vocês veem a reação. Eu estourei. Quando estourou e foi menino, ele fez assim, ó. Aí todo mundo foi embora, não sei o quê. Aí ele, mamãe, amanhã você vai estourar outro e vai ser rosa? Aí eu falei, então, filho, não, vai ser um menino, né? Vai ser um irmãozinho pra vocês vão ser melhores amigos. Aí o Rodrigo começou, time dos meninos, Luca, não sei o quê, né? Pra coisar. E aí foi muito louco que depois, eu acredito nessas... eu tiro tarô, essas coisas. E aí eu tirei meu tarô e aí a menina falou que o meu anjo da guarda chama Iris. Olha! Então, provavelmente... E eu nem tinha falado pra ela dessa história do Luca. Então, provavelmente, ele viu minha anjo da guarda. Porque ele falava que era o arco-íris. Muito louco, também, né? tô todinha arrepiada aqui, Gabi. Essa história que você tá contando, Gil, eu acredito muito, né? Os bichos... O Bento, quando a Amelie tava pra nascer, depois que eu descobri que tava grávida, meu cachorro Bento, ele ficou alucinado. Era tipo, eu não podia dar 2 passos que ele tava em cima de mim. Mas em Bali, a nossa última semana em Bali, a gente ficou num retiro de yoga. Então eu acordava todos os dias, 4:30 da manhã, ia fazer yoga e tudo mais. E aí os últimos dias, assim, tinha uma gata no retiro que tava grávida. Todas as minhas últimas meditações, a gata deitava na minha barriga e, o professor tirava ela vinha e deitava de novo, tirava, vinha e botava de novo, tirava e botava. Era tipo... E não tinha explicação, tipo, ela não fazia isso com ninguém, ela nem chegava perto das outras pessoas. Bichinho, isso é incrível. E eu já tava grávida, né? Porque eu cheguei depois de... Como foi a Filó com você, Gil? Então, a Filó do Luca, ela ficava deitada, ela punha a cabeça, aquela cabecinha dela micro, né? Só que não gigante na minha barriga e ficava deitada. E aí, quando o Luca chegou, ela ficou muito excited, tipo, ela ficava doida, assim, ele chorava, ela chorava.
Tipo, era uma coisa muito doida. Aí depois, na segunda semana, ela me ignorou. Tipo, eu não chegava perto de mim. Tipo assim, nossa, ele vai ficar aqui mesmo, sabe? E o do Mateu, eu acho que como ela já sabia, ela só olhou assim, aí ela fica perto e tal, mas ela não, tipo assim, tô cagando e andando, entendeu? Também porque ela já deve estar pensando, né? Puta, veio um outro Luquinha que o Luquetes, nossa, com cafiló. A bichinha é maravilhosa, né? Vou ter que, deixa eu ver. Eu achei que eu ia ter que dar de mamar, gente. Então tá, vamos encerrando. Então, diga, Gabi. O Bento e a Amelie, o Bento não é uma raça de cachorro de criança, né? Ele não é uma raça kids friendly, como eles chamam aqui, que é o mini Fox Terrier, né? Lá do Brasil, que é tipo Paulistinha, né? É isso? É. E então ele ficava muito assim, ele dormiu a gravidez inteira, ele dormia na minha barriga, assim, tipo de conchinha, encostado na barriga. Quando ela nasceu, quando ela era bem pequenininha, assim, ela chorava, ele era o primeiro a ir lá pra porta, ou embaixo do berço, ou qualquer coisa assim. Mas aí o que aconteceu, né? A Millie começou a andar, começou a jogar as coisas, começou a fazer carinho, só que nem carinho. Então, agora eles estão numa fase, ela entendeu que ele não é de pelúcia, então ela não pode bater nele. Então ela já entendeu que ele é o bichinho dela, então ela tá mais, né, tipo, carinhosa, assim. Mas ele ficou meio traumatizado, então ele não gosta, assim, ela vai chegando perto, ele já vai. Ah, não, a Tipo, Filó, sai ele fora. pode fazer, o Luca faz o que quiser com ela, o Matheus pega, aperta, que eu já deixo ele próximo ali, ela não faz nada. Teve uma vez que o Luca foi mexendo no bumbum dela. Falei, Luca, pelo amor de Deus, quando ele era bem pequenininho, sabe? Tipo, um ano, assim, tava andando, ele foi ver no buraquinho ali, ele foi não! Ela só olhou, assim, pra trás, tipo... Controla essa Os criança, bichos basicamente, sofrem, né? Os bichos sofrem mesmo, coitados. Sofre. E sabe o que é engraçado? Quando eu era criança, eu tive um cachorro, era o Gamarra, era um boxer. E quando a minha mãe ou meu pai, sei lá, começavam a brigar com a gente, gritar, ele na hora, ele subia em cima da gente e ficava assim com a pata. Tipo assim, ninguém chegava perto de mim, da minha irmã. A Filó, eu grito com o Luca, ela olha assim e sai andando, ela não tá nem aí. Vocês que se virem, é que vocês são humanos. Ô Gil, deixa eu te fazer uma pergunta. A sua família, o Mateu não, né? Mas a sua família conhece o Luca, então. Conhece, a gente foi pro Brasil duas vezes, quando ele tava com 10 meses, e aí eu fiquei 2 meses e meio lá. E da última vez ele tava com 2 anos e meio, a gente ficou 3 meses lá. Então, o que a Bá tava falando dessa coisa de falar português, né? O Luca, ele fala muito bem português. E ele começou o Childcare só faz 1 ano e meio. Então, assim, a língua que ele ainda é mais confortável é o português, que nem quando ele vai assistir desenho, ele fala, ai mamãe, eu quero a língua secreta. Ah, uma dica para as mães, né, que eu acho bem legal, que foi uma dica que eu recebi, porque tem uma fase que as crianças começam a ficar com vergonha, né, de falar português e tal, e eu criei essa coisa cuca, que eu falei que o português é uma língua secreta, e só algumas pessoas conseguem entender e falar. Então, para ele, é uma novidade. Às vezes a gente está no mercado e aí ele escuta português e ele fala, mamãe, eles falam a língua secreta. Ou teve uma vez a gente estava no Outback comendo e aí atendeu uma menina, ela era brasileira, e ela começou a falar a ele, nossa, você fala a língua secreta. Então ele acha o máximo, entendeu? Então, por enquanto, e a escolinha dele, eles sabem, né? Tem bastante criança lá que é bilíngue. Então, ele ensina, as crianças colocam ele lá na frente e ele ensina as crianças a contar de 1 a 10 em português. Gente, vocês precisam ver eles cantando borboletinha. Ele ensinou a cantar borboletinha, tanaco. Então, para ele é uma coisa legal, assim, né? Esse final de semana a gente encontrou um amigo dele da escola. Ele fala inglês com a mãe, com o pai dele e tal, com o Joey, que é o melhor amigo dele. E aí, quando eu falo, mesmo que eu falo inglês com ele, porque, né, tá com os australianos e tal, ele fala em português comigo. Então, é essa ligação que a gente tem, entendeu? Então, eu espero que continue assim. Pode ajudar. Eu também.
Ai, que massa, Gil. Que a Que Meli não massa. conhece Mas o ninguém, inglês né? dele deu um up, assim, quando a gente ficou dessa última vez. Quando ele tava com 2 anos e meio, que a gente ficou 3 meses no Brasil, ele voltou totalmente diferente. O Luca vai agora esse final de semana no Monster Truck com o Noah, que é filho da Bruna. E aí ele mandou: Noah, tá chegando, pelo WhatsApp. Noah, tá chegando, Monster Truck, vamos! Aí o Noah respondeu: Mamãe, ele não hear me. E aí ele é engraçado que dos amiguinhos dele, assim, ele é o que mais fala. O Noah fala bastante inglês, mas é que o Noah também demorou mais um tempinho a mais pra falar. Então acho que o português foi mais fácil, o inglês foi mais fácil pra ele, né? E tem o lance de que o Noah nem a Amelie também nunca foi pro Brasil, então meus pais, meus avós, ninguém conhece ela. Essa é uma dor do Covid. É. Mais uma, né? Então, pra gente terminar, que né, temos mães aqui que estão precisando cumprir com as suas funções, qual seria então o conselho que vocês gostariam de ter recebido? A Gil deu um conselho ótimo, que é se curta, né? Bom, você só vai conseguir se curtir se for o primeiro filho, se for o segundo, dançou, querida. Mas eu acho que se curta. Eu sempre fui uma pessoa muito independente, então esse lance da gente perder isso, né? Porque durante um bom tempo da nossa vida, eles vão ser, por mais que a gente, né, passe aos poucos a fazer coisas por nós, a cuidar da gente, a meditar, porque isso também faz, esse é um conselho bacana, na verdade. Sempre faça alguma coisa por você. Sempre, nem que seja uma meditação de 5 minutos, escrever no diário por 2 minutos, tomar um café quente por 30 segundos. Porque isso faz com que nós sejamos melhores mães, melhores pais, ou né, com que sejamos melhores cuidadores. Porque no final do dia, eles vão ser o centro das atenções por alguns anos na nossa vida, né? Não tem jeito, eles são seres que dependem da gente, né? Não sabe se alimentar, não paga as contas ainda, não tem trabalho. Então, a gente vai ter que dar atenção 100% do nosso tempo para eles. Mas que a gente consiga encaixar ali alguns minutinhos, algumas horinhas, um tempinho para cuidar da gente, para que isso complete a gente, para que a gente continue sendo os melhores exemplos para eles. Uau! Eu E acho você, que Gil? isso que eu falei de curtir, e outra coisa que eu acho que é importante é curtir cada fase, sabe? Porque às vezes a gente tem mania de reclamar, essa fase só dorme, sei lá, quando é newborn, né? Que o dia inteiro pra gente, mas essa fase é meio chata, não faz nada. Ou eu acho que é curtir cada fase, porque passa muito rápido. É meio clichê falar isso, mas passa, sabe? Quando você vê, você fala, nossa, era tão gostoso quando ele ficava só no meu colo. Era tão gostoso quando eu punha ele ali no cantinho e ele ficava. Né? Então, acho que esse é o melhor conselho, Gil. Tipo, aproveitar cada fase, sabe? Porque passa muito rápido e é muito louco isso, né? Porque o do Mateu, eu acho que eu tô aproveitando cada vez mais, assim, eu acho que porque do Luca ainda a gente tinha aquela coisa de mãe de primeira viagem, a preocupação ali, você fica naquela tensão, e eu acho que quando você curte mais, porque você não fica tão na tensão, né? E eu não sei se eu vou ter mais, então acho que eu tô curtindo o máximo possível, porque eu sei que... E eu amo bebê, né? Então... Que foi o que eu falei na introdução, né? São dias longos, mas meses que passam voando. É esse o sentimento, nossa, não é? É exatamente isso, Bá. A Meli fez 2 anos, tem 2 finais de semana, e eu lembro que alguns dias antes do aniversário dela, eu escrevo. Isso é um conselho legal também. Não é todo mundo que vai achar legal de fazer, mas foi uma escolha minha, eu gosto muito de escrever. E eu sei que hoje a gente tem as redes sociais, o celular, a câmera, a foto, o vídeo, a gente faz isso o tempo todo, né? Mas eu acho que escrever a gente consegue dar detalhes. Então eu escrevi pra Meli, até os 2 anos de idade dela, um caderno. Então todos os dias eu escrevi alguma coisa que a gente fez juntas. Então, uma comida que ela provou diferente, um passeio, sei lá, whatever, nem consigo lembrar agora, mas eu escrevi, então foram 2 cadernos, né? Eu escrevi 2 cadernos inteiros, com uma historinha todos os dias.
E aí eu queria, já tenho uma caixinha, que é uma caixinha de quando ela sair de casa, que eu vou dar de presente pra ela. E ela vai ler, talvez, quando ela tiver os filhos dela. Mas é isso, né? Tipo, ela tava fazendo 2 anos e eu olhei e falei, cara, você nasceu ontem e agora você já tá corrigindo meu accent. Já. Ai, ai. Aproveitem, mamães ou futuras mamães, porque é isso, passa rápido. E como a Gil disse, o amor acontece, né, Gil? Posso fazer uma pergunta rapidinho pra Claro. Gabi? Claro. Gabi, você se tornou a pessoa que você mais temia, a sua mãe? Que foi o que eu falei na apresentação da Gil. Com certeza. Mas ao mesmo tempo, eu também me tornei a melhor versão de mim mesma, no sentido de entender tudo isso que a gente falou, né, do controle. Eu sou uma pessoa muito controladora, então, com criança, minha gente, vai controlar mais nada. Não vai controlar, vai ter que pedir ajuda. Então, nesse sentido, eu acho que eu estou no caminho né, das mudanças enfim, de ser a melhor versão de mim mesma e não ser a melhor versão da minha mãe, né, mas talvez ser a minha mãe para minha filha. Não, eu perguntei isso pra você porque quando a Bá pediu pra fazer o cadastro e contar a história, eu contei a história pra ela disso, que eu tava falando no Skype com a minha mãe, no Skype ou no WhatsApp, e o Luca tava ali brincando, eu só de olho nele, né? Ele pegou a Crocs dele e lambeu a sola. Quando ele lambeu a sola da Crocs dele, eu falei assim, Luca, você tem cocô na cabeça! A minha mãe, na hora, ela começou a rir, ela ria de chorar, porque minha mãe falava isso pra mim. Aí ela falou assim, nossa, tá vendo? Você falava de mim, ó, tá aí, ó, falando as mesmas coisas. Ai, que engraçado. Eu não tenho essas histórias com a minha mãe, Gil. A gente tem uma história diferente, assim, né? Uma história difícil, mas fica pro próximo podcast. Sim. Então eu não tenho tantas coisas assim pra dizer que eu me tornei como é que é? Quem eu mais temia nesse Sim. sentido. Mas eu acho que, né, elas são a nossa primeira. Eu tava até falando isso pro Thiago hoje. Nós somos, né? E aí os nossos pais foram a nossa primeira referência de tudo, ser né? De humano, pessoa, de de ser humano, de segurança, de conforto, de tudo. Então, eu faço tudo para que eu seja. Nunca vou ser perfeita, porque não existe perfeição, mas para que eu possa ser a melhor referência para ela, né? Sim, e a gente também Enfim. acaba entendendo muito mais eles também, né? Às vezes. Com certeza, com certeza, com certeza. A gente se torna mais, como é que é? Empáticos, né? Pelos nossos pais, quando nos tornamos pais. Ai, meninas, foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigada pela presença. Mas antes de terminarmos, então vamos para a nossa lupa cultural, aquele momento de indicação de trabalhos feitos ou protagonizados por mulheres. A Gil já escreveu no caderninho dela para o baby brain dela não falhar nessa hora. A gente começa por aí, porque a Gabi tá com uma cara de meu Deus do céu, eu não me preparei nada. Então se prepare agora enquanto a Gil fala. Tá, eu separei dois. Um é um filme e o outro é uma série. Os dois são no Netflix. Um é uma Madame C.G. Walker, que fala da mulher empreendedora, que ela é uma mulher negra, né, na década de 50, que ela começa a fazer cremes para cabelos crespos, né, naquela época. Então é muito legal, é muito inspirador. Caraca, porque ela recebe um monte de não, porque você imagina quanto preconceito aquela mulher passou naquela época, né, por ser uma mulher negra e empreendedora no meio de tantos homens. Então Como é o nome, Ju? Chama Madame C.G. Walker. É a vida e a história de Madame C.J. Walker. É uma minissérie na Netflix maravilhosa. São 4 episódios. Vira um filme mesmo, porque acaba sendo curtinho. Já anotei. Nossa, é maravilhoso. E o outro é o Working Moms, que falam a história de 5 mães
Elas são 5 tipos diferentes de mães, né? Então, ela tem aquela que tem o problema de que ela não quer perder a carreira profissional dela, tem outra que não está conectada com a filha, tem outra que tem depressão pós-parto, e elas são todas do mesmo mães, e vai rolando as histórias, muito gostoso, você dá muita risada, porque muitas vezes nas situações delas, é bem legal. Nossa, incrível, adorei, já vou anotar também para mim. São 4 temporadas, mas vai ter mais, provavelmente. Ótimo. Gabi, conseguiu alguma coisa nesse meio tempo? Consegui. Lembrei de um filme, a hora que a Gil estava falando do filme, eu lembrei de um filme que são as 3 mulheres, foram as 3 primeiras mulheres a trabalharem na NASA. Maravilhoso. Não sei se vocês assistiram, que é o Hidden Figures, que é muito legal. E eu tô tentando lembrar o nome do filme agora, mas eu não consegui achar. Talvez eu vou procurar direito, eu mando pra Bada e ela escreve, talvez. Mas é um filme de mães que conta a história. São 3 mães, se eu não me engano, e elas são. É meio comédia, assim. E elas são tipo, elas já são mais velhas e os filhos são mais velhos, sabe assim? E é Dia das Mães e elas decidem ir pra casa dos filhos, tipo, fazer uma surpresa, sabe assim? E aí conta a história deles, assim, já, tipo, história de mães, a relação de mães com filhos mais velhos. Eu achei super legal. Divertido, mas conta de uma maneira divertida os dilemas de mães, tipo, com adolescentes e mais velhos adultos e tal. É bem legal. Eu vou lembrar o nome desse filme, porque é divertido, sabe? Tipo, domingo à noite, que você não quer pensar muito, assim. Você fala, vou assistir um filme engraçado. Eu vou mandar eu vou procurar. O Thiago é melhor com o nome de filme. Eu já não era boa, né? Depois de ser mãe, o Baby Brain não me permite mais. Eu vou perguntar pro Thiago o nome e eu mando pra Bá pra ela compartilhar. Bom, eu tenho 2 indicações. Uma é uma fotógrafa em Paris, incrível, e por conta da pandemia, na verdade, o público dela, ela fotografa brasileiros em Paris. E por conta da pandemia, ela ficou sem trabalhar. Então, por ela já ter a residência em Paris, ela faz viagens para o Brasil ali umas 4, 5 vezes no ano para poder fotografar no Brasil. É a Mirelle Matias, o arroba dela no Instagram é 13 anos depois. E além de ter um feed maravilhoso com fotos incríveis, ela problematiza e traz bastante questionamento de muitas coisas da maternidade, com a filha dela, que é uma fofinha, que tem acho que 5 anos de idade. Então, ela traz questionamento sobre o uso de telas com crianças, presentes. Por exemplo, ela não dá presente de Natal, aniversário, não sei o quê, tipo, vai dando, né, ao longo do ano. Que mais? O boom que ela teve de estourar no Instagram foi por conta daqueles bolos fake. E que no Brasil era uma febre, né? Que na verdade o bolo que ficava na mesa do bolo era um bolo de mentira, era um bolo de papelão bonito para foto, e o bolo vinha cortado lá da cozinha. E ela problematizando, tipo, gente, tinha crianças da idade, né, assim, do Luca, tipo, né, 4, 5 anos, que nunca tinha literalmente cortado o bolo de aniversário na mesa, ali se apaga a velhinha em cima de um bolo de isopor. A Meli mordeu o bolo dela. Imagina de aniversário ela fazendo de 2 isso. anos. Eu vi o vídeo, a coisa mais linda. Então, muito interessante essas reflexões que ela traz sobre tudo da maternidade e além, né, disso também. Então, muito interessante o que ela traz. E o outro é um perfil no Instagram também, que é uma mulher empreendedora incrível que está em Portugal, que é uma marca de camisetas empoderadoras que ela começou recentemente, que chama Respeita. E tem algumas frases, principalmente sobre sendo mulher e imigrante brasileira, e o arroba dela é respeita.pt. Eu já tô seguindo, porque você já tinha postado. Então, no Mulheres, muito bacana a iniciativa que ela está fazendo disso e, né, para a gente se apoiar mais mulheres imigrantes e empreendedoras nesse mundo afora. Comecei a seguir ela. Com certeza. Aproveitem.
Já tô seguindo as duas. Muito obrigada por compartilhar, Bá. Muito obrigada a vocês por dispor desse tempo à noite, que né, a Gabi já tá aqui morrendo de sono, eu também tô naquelas, a Gil tá aqui precisando já quase sair do quarto correndo para amamentar. Meu peito tá assim, ó. Tá. Assim, eu não tenho nem palavras para agradecer o tempo e a disposição de vocês. Obrigada pelo convite também. Vim falar com uma leiga no assunto. Tenho muitos amigos com filho, tenho a minha afilhada. Brinco que eu gastei toda a minha cota maternal com a minha irmã mais nova, mas sei que, né, todas as brincadeiras à parte, mas vem de um lugar de muito respeito e admiração por vocês, que eu não tenho como falar nada disso, não estando igual a Gabi brincou, né? Tipo, vem me dar conselho sem ter filho, quando tiver a gente vem e conversa. Então, eu não quero vir voltar a conversar com vocês. Não vai voltar para conversar, porque a gente vai te ajudar durante o processo. Estaremos aqui à disposição. Muito obrigada. Alguma palavra final, então, antes da gente se despedir? Só agradecer. Muito, muito obrigada. E reforçar para aproveitar cada momentinho, cada segundinho, não só com as crianças, mas com todas as pessoas. Eu acho que o momento que estamos vivendo do coronavírus mundialmente, né, é um momento que traz para a gente essa reflexão, da gente aproveitar as pessoas que estão ao nosso redor, porque no final do dia, saúde, família, amigos e pessoas são o nosso maior bem da vida. Eu queria agradecer, agradecer a saúde, né, de tudo, que a gente estava passando por uma fase delicada, e peçam ajuda, pedir ajuda, e é imigrante, e a gente precisa dessa rede de apoio. E se a gente é mãe, né, companhia, ou se péssimo. Exatamente. Muito obrigada, vocês duas, Gil, Gabi. E obrigada a todas também que escutaram até aqui. E caso tenham gostado desse e também dos outros episódios, compartilhe com as suas amigas, familiares, colegas de trabalho e deixe sua review no seu agregador de podcast para que ele chegue a mais pessoas. E se quiser nos contar o que achou desse episódio e tem alguma pergunta ou gostaria de participar, entre em contato no e-mail mulheresimigrantespod@gmail.com, ou para quem ainda não nos segue nas redes sociais, você pode nos encontrar no Instagram e Facebook por @mulheresimigrantespod ou no Twitter por @mulherespodcast. Obrigada e até o próximo episódio.